Olá, assista a partir de agora o programa TJSC na TV com exclusividade aqui na TVAL. Hoje o nosso entrevistado é o juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Fernando de Castro Faria, que fala sobre fake news. Acompanhe. O que é considerada uma fake news, professor? Bom, hoje a gente, segundo os especialistas que tratam do tema, nós devemos fazer uma separação do que é fake news e do que é aquilo que já vinha ocorrendo ao longo da história na política, por exemplo, que são as injúrias e calúnias que já se faziam em relação a outros candidatos. O que aconteceu foi uma mudança de meio, né? Passamos para o meio digital, que tornou uma proporção muito maior desses temas e com uma difusão muito mais rápida. Mas nem tudo é fake news. Alguma coisa pode ser verdadeira, contada num outro tempo e que daí já desvirtua completamente aquela situação, mas nós temos já instrumentos adequados para combater o ataque à honra, por exemplo, de alguém. Mas nem tudo a gente pode chamar de fake news. Elas partem normalmente de um fato que, em tese, poderia ser verdadeiro, mas que ali é atribuído um outro conteúdo para dar uma conotação diferente em favor de alguém ou contra o adversário político. Professor, já existe lei para tentar evitar a fake news? Existe. Nós temos a legislação normal, já penal, que combate os crimes contra a honra das pessoas, injúria, calúnia, difamação, e nós temos alguns outros crimes criados pela legislação eleitoral, por exemplo, que pune aquelas pessoas que contratam e que são contratadas para a divulgação de notícias falsas e desabonadoras em relação a determinado candidato. Isso também é crime. Então há um instrumental jurídico já à disposição da Justiça Eleitoral e, quando não for na seara eleitoral, na Justiça Comum, também à disposição dos juízes. Uma preocupação que havia era com relação ao não cumprimento da decisão, né? Os juízes, em medida extrema, podem determinar a suspensão daquele serviço, mas não por um prazo superior a 24 horas. Ele deve observar uma proporcionalidade entre o que foi feito e o descumprimento, né, daquela decisão, determinar a suspensão daquele site do ar, por exemplo, mas não por um prazo superior a 24 horas. E isso deve ser feito somente num caso de extrema necessidade. E uma outra atuação que a Justiça Eleitoral deve ter nesse ano é uma atuação de mínima interferência possível no debate político, somente preservando aquelas questões que comprometam, que possam comprometer a lisura do pleito ou o desequilíbrio na relação entre os candidatos, que também passa pela fonte de informação fidedigna. Nós estamos falando de inteligência artificial, de robôs que pensam e que criam conteúdo por si só, sem precisar que tenha alguém atrás deles. Queria que o senhor nos falasse um pouco disso. Isso é impressionante, principalmente na rede Twitter, que há uma limitação de 140 caracteres por post. Eles têm maior facilidade para a criação, por iniciativa própria, de conteúdos. E estima-se que 50% dos robôs e perfis falsos existentes na internet funcionam sozinhos, sem interação humana. Eles foram programados uma vez e conseguem captar amizades, né, nas redes sociais para poder difundir os seus conteúdos. E isso sem a participação de ninguém. A outra metade, há uma interação entre ser humano e a inteligência artificial, e aí o ser humano comanda aquele robô para agir em determinadas situações específicas, ou contra ou a favor de determinados candidatos de forma específica. Mas a estimativa é de que 50% deles tenham uma atuação própria, e isso espanta bastante. Bom, diante deste quadro, há providências já que estão sendo tomadas pelo Facebook. Depois que veio à tona o escândalo da Cambridge Analytica, que inclusive
pediu falência essa semana, porque não tem mais clientes, a Cambridge Analytica, que já estava instalada no Brasil para a eleição de 2018, que é uma das maiores no mundo nesse ano. Então, depois desse escândalo, e o Mark Zuckerberg foi ao Congresso americano prestar esclarecimentos, e eles anunciaram uma série de medidas, dentre elas as mais importantes, é a identificação da pessoa que vai fazer o impulsionamento político, de uma propaganda política, vai ter um anúncio dizendo que se trata de uma propaganda política e vai ter que dizer também, aquele que vai anunciar, quem está pagando esse anúncio político. Então, há uma série de providências agora tomadas pelo Facebook para tentar diminuir a influência da inteligência artificial, de robôs ou de pessoas mal intencionadas na internet. E eles também vão analisar as grandes contas que geram muito conteúdo. Essa também vai ser uma providência que eles vão tomar. O senhor está falando, eu estou me lembrando da imprensa lá atrás um pouco, onde nas páginas de jornais tinham lá aquele anúncio dito publicidade. Exato. Vai ter que dizer que é um anúncio patrocinado e por quem? Por quem que é patrocinado. Agora, professor, este assunto que nós estamos tratando muito sobre as eleições, a fake news extrapola também as eleições, né? Elas vão à informação total. Nós estamos diante da manipulação total da informação, né? A grande preocupação hoje dos grandes grupos de comunicação é também fazer a checagem de notícias. E alguns sites estão especializados já nesse ponto, de verificar se a informação produzida ela é verdadeira ou não. E isso conta com o apoio dos grandes grupos de comunicação, porque eles são os principais prejudicados com as notícias falsas. Eles podem ter até uma tendência ideológica ou não, eu estou falando do grande jornal, mas eles têm um compromisso com a veracidade da notícia, ou pelo menos devem ter, em checar o outro lado da informação, e nenhum jornal vai se arriscar a divulgar uma notícia sabidamente falsa. Então, eles têm interesse em fazer essa checagem. E isso não é somente na política que ocorre. Na área da saúde tem acontecido, médicos estão preocupados porque notícias falsas divulgam que determinado medicamento não funciona ou que então um medicamento natural é melhor do que aquele outro para uma determinada doença, quando não há comprovação desses fatos. O mundo das fake news ele é geral na internet, mas na política ele tem um dano consideravelmente maior. Professor, vamos citar aqui alguns casos no Brasil. Me parece que o caso mais importante nos últimos tempos é o caso da Marielle, né? O primeiro caso no Brasil que se tratou de um desmentido geral, né? Foi o primeiro caso em que toda a imprensa se reuniu para desmentir o que havia sido dito em relação a ela. Então foi uma mudança de paradigma, de uma preocupação da grande imprensa em dizer, olha, isso que estão divulgando não é verdadeiro, né? Como não era mesmo. Então foi um exemplo de que a união dos grandes grupos de comunicação essa união pode auxiliar na checagem dos fatos e a desmentir para o grande público aquela notícia que havia sido veiculada. O grande problema nisso, professor, me parece que é o fato das pessoas se informarem especialmente apenas nas redes sociais ultimamente, né? Mais de 60% dos americanos utilizam somente as redes sociais como fonte de informação. No Brasil, algo em torno de 50%, isso há uns 2 anos atrás, caminhamos cada vez mais para aumentar esse número. Por quê? Porque as operadoras de telefonia oferecem muitas vezes planos com acesso ao Facebook, por exemplo, e ao WhatsApp. Então, tudo que seria de consulta fora dessas redes seria cobrado, né, à parte. Então, as pessoas ficam só naqueles veículos, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, enfim. Então, isso leva a uma informação muito restrita, muito limitada. Ninguém mais lê 2, 3, 4 jornais com fontes diferentes de informação. Então, isso é ruim para o debate político
e facilita a propagação dessas notícias falsas ou sem uma informação, sem uma fonte fidedigna. Agora, há contra-ataques importantes também, né? Já criadas empresas que estão se dedicando na web aos desmentidos, né? Sim, no Brasil nós temos 3 credenciadas por organismos internacionais, tem um que é Aos Fatos, Lupa, entre outros, fazem isso também, que é verificar, fazer essa checagem de fatos, que foi o que a França fez na eleição passada, presidencial, e que teve um grande resultado. Eles uniram especialistas em informática, os provedores dessas redes sociais, os sites, uniram grandes jornais de comunicação social para combater as fake news e tiveram grande sucesso. O Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil, por conta do receio com as fake news nas eleições agora desse ano, também criou um conselho consultivo do qual participam todas essas empresas que eu mencionei para tentar minimizar e combater as fake news. Então, professor, qual é a tendência, o senhor como um observador, um estudioso desse assunto, qual é a tendência desse problema, hein? Olha, é que a gente vive num mundo polarizado e o Brasil não é diferente. Então nós temos 2 lados de atuação muito fortes, né? O problema não é exatamente nesses lados, porque quem é de um lado não acredita em nada na informação que vem do outro lado. É simplesmente uma negação. Nós não conseguimos sequer discutir os fatos, nós negamos os fatos. Então, em relação a esses polos, paradoxalmente, não há um problema muito forte. O problema está naquela grande massa cinzenta, que eu vou denominar assim, os pesquisadores falam assim, que ainda não tem um lado definido e que podem ser manipuladas por um lado ou pelo outro, porque não fecharam as portas para nenhum tipo de informação. Então, essas pessoas são mais propensas a serem manipuladas. Inclusive, tem um dado interessante, o criador, e acabou sendo o delator da Cambridge Analytica, ele fala uma coisa bem interessante numa entrevista que ele deu ao periódico El País. Ele diz o seguinte: olha, nós, com aquela pesquisa que a gente fez de perfil psicológico, nós identificamos quem eram as pessoas mais propensas a acreditar em teorias da conspiração. Então, nós criávamos histórias mirabolantes e mandávamos para essas pessoas. E essas pessoas eram as grandes impulsionadoras daquelas teorias absurdas. E elas ainda diziam assim: prestem atenção, leiam, isso não vai passar na televisão. Não vai passar porque era uma história completamente inventada. Não que a televisão só mostre verdade, mas ela não ia passar naquele caso porque era uma história sem pé nem cabeça. Então, há uma grande preocupação de manipulação dessas pessoas e principalmente aquelas que têm poucas fontes de informação. Eu digo para os meus alunos: leiam vários jornais, várias fontes de pesquisa para terem a sua opinião, senão a gente fica com a opinião manipulada e limitada ao que querem que a gente pense. Professor, para finalizar, estamos diante de um desafio que é a nossa educação digital, né? O que alertas o senhor faz? O que os especialistas falam é de uma necessidade maior de transparência dos provedores dessas redes sociais, das aplicações, dos aplicativos. É muito preocupante quem faz o algoritmo, né? O algoritmo é uma construção, é um software, um programa, mas quem faz, né? Então, essa é uma preocupação. E nós devemos também educar o nosso jovem para a vida digital. Então, há um professor que eu assisti faz uns 10 dias, o Diogo Reis, ele tem um trabalho com os alunos muito interessante. Eles fazem trabalhos de pesquisa na internet para identificar fake news. Quer dizer, eles estão criando ali uma educação digital para que os alunos saibam o que é verdade e o que não é. E, a partir daí, poder formar a sua opinião livremente, sem a criação de estados mentais, enfim, tudo aquilo que o Código Eleitoral também proíbe que seja realizado. Professor, muito obrigado, pela entrevista de hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.